Bem, pessoal, então estamos aqui posicionados para mostrar para você como que funciona o carregamento do aplicativo na memória RAM. A ideia aqui é a gente mostrar como que funciona o carregamento dos aplicativos, tá? Pezinho do céu, tô procurando um novo celular para mim, mas esse negócio de memória RAM tá me deixando muito confuso. Cara, tem modelo com 4 GB de RAM, tem modelo com 8 GB. Afinal de contas, o que é essa memória RAM? Isso não era só coisa de computador e notebook? Afinal de contas, para que serve a memória RAM? Senta aí que no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre o que são as memórias RAM e como que elas são fundamentais, não só na escolha de um novo smartphone, mas também de notebooks e computadores em geral. Antes da gente começar, eu queria fazer um disclaimer aqui. Vocês sabem que eu sou formado em ciência da computação, sou programador, né? Trabalho com desenvolvimento de sistemas e tudo. Mas o meu foco aqui nesse vídeo não é entrar no tecniquez do conceito de memória RAM. Pelo contrário, eu vou te explicar aqui nesse vídeo o funcionamento da memória RAM, de modo inclusive que uma pessoa não técnica consiga entender. Ah, Pezinho, mas por que você está avisando tudo isso? O conceito em si de memória RAM é muito denso do ponto de vista técnico. Então não faz sentido eu explicar para vocês do ponto de vista muito técnico, senão vocês não vão conseguir compreender. Só para você ter uma noção, na faculdade a gente passa um ano inteiro só para entender o funcionamento completo da memória RAM e de outros componentes de um computador. Mais especificamente, a gente tem duas cadeiras principais, que são arquitetura de computadores e arquitetura avançada de computadores, onde a gente vê durante o ano inteiro tudo sobre memória RAM. Enfim, feito aqui o disclaimer, vamos embora pro vídeo. O que é a memória RAM? Antes de mais nada, memória RAM significa memória de acesso randômico ou acesso aleatório. Calma que a gente já vai entender o que seria esse, entre aspas, acesso randômico da memória RAM. A memória RAM é um componente essencial em um dispositivo que fornece espaço de armazenamento temporário e de rápido acesso para os dados em uso ativo pelo usuário. Aí fica uma observação, tá? A todo momento durante o vídeo eu vou usar a nomenclatura dispositivo, porque hoje em dia os smartphones, tablets, até televisão, além dos próprios computadores, funcionam com a arquitetura de um computador de forma geral. Então já sabe, toda vez que eu falar dispositivo, você sabe que vai valer tanto para telefone, quanto tablet e quanto computador, beleza? Em outras palavras, imagine que você é um mecânico e trabalha em uma oficina. A memória RAM é a sua mesa de trabalho nessa oficina. Essa mesa é onde você coloca ali todas as ferramentas e materiais que você vai usar imediatamente para realizar as tarefas durante o seu dia de trabalho. Você concorda comigo que quanto maior e mais espaçosa for essa mesa, mais ferramentas e materiais você pode pegar ali mesmo para trabalhar? Ou seja, você consegue ali trabalhar rapidamente pegando os materiais praticamente ali à sua mão? Mas aí você pode pensar, beleza, Pé, e se eu não pegar algum material específico que não tiver ali à mão para eu poder pegar? Nesse caso, você vai ter que levantar e procurar em todas as gavetas ali do seu armário para poder pegar aquele material. É exatamente assim que o seu computador ou smartphone funcionam. A memória RAM é exatamente essa, entre aspas, mesa de trabalho do seu dispositivo, ali onde ficam guardados temporariamente todos aqueles dados que estão sendo utilizados no momento. E aí percebe que eu utilizei temporariamente. Por quê? A memória RAM, ela é o que a gente chama de volátil. Ou seja, toda vez que você desliga o seu telefone ou você desliga o seu computador, de forma geral, quando você interrompe o fluxo de energia, a memória RAM automaticamente é limpa. Ou seja, os dados que você armazena na memória RAM, eles não ficam persistidos nela. Ou seja, não ficam armazenados de forma permanente. Beleza, Pé, mas e quando eu precisar de um dado que ainda não esteja carregado na memória RAM? Lembra aqui que na nossa analogia, né, você como mecânico, você tá lá, né, fazendo o seu trabalho do dia a dia e você vai precisar levantar para poder pegar aquela ferramenta. Imagina aqui comigo, uma chave de rosca, né, que você não tá tão acostumado a utilizar assim como mecânico. Você vai ter que levantar e pegar no seu armário e procurar em todas as gavetas do seu armário. Pois é exatamente assim que o seu computador faz. Quando o dado que você precisa não está carregado na memória RAM, o seu dispositivo ele vai buscar esse dado no que a gente chama de memória secundária. Geralmente, essa memória secundária é o HD, no caso dos notebooks e PCs, né? Ou o SSD, se você for mais moderno. E no caso dos celulares, é o tal do armazenamento interno do dispositivo. Certamente você já foi ver a quantidade de espaço, né, disponível no seu telefone e você viu essa nomenclatura armazenamento interno. Pois é,
é ali nele que é a memória secundária do seu telefone. Afinal de contas, quando você instala um aplicativo no seu celular, por exemplo, é dali que esse espaço é consumido. De novo, quando você vai lá no armazenamento interno, que você bota lá o aplicativo do Facebook, você vai ver que ele está ocupando um espaço no seu armazenamento interno. No computador é a mesma coisa, só que, por exemplo, o Google Chrome, né, que é um aplicativo para o computador. Enfim, esses dois aplicativos vão consumir espaço da sua memória secundária. Bem, pessoal, então estamos aqui posicionados para mostrar para você como que funciona o carregamento do aplicativo na memória RAM. A ideia aqui é a gente mostrar como que funciona o carregamento dos aplicativos, tá? Ou seja, o que o computador faz por debaixo dos panos do seu telefone toda vez que você vai abrir um aplicativo novo ou no seu smartphone ou no seu computador. Qual é o passo a passo? Lembra que eu expliquei para você, né, que existe a memória RAM e a memória secundária. Então, quando a gente vai... Vou escrever aqui... Quando a gente vai, então, carregar o aplicativo, o que o computador faz em primeiro lugar? Primeiro local, como eu expliquei para você, ele vai buscar em primeiro lugar na memória RAM. Se essa informação ela não tiver armazenada na memória RAM, ele vai, então, buscar na memória secundária, que pode ser ou o seu HD ou SSD, né, no caso de computador, ou ele vai buscar no seu armazenamento interno, no caso do seu telefone. Aqui, então, a gente vai ter o nosso HD, que está representado pela nossa memória secundária. A gente tem, então, a nossa memória RAM, tá? Beleza. Então, aqui, dado que a gente tem, então, a nossa memória secundária, que é o nosso HD, e a nossa memória principal, que é a memória RAM, a gente então vai simbolizar aqui, só para poder ficar mais claro para vocês, o carregamento então do Facebook e do WhatsApp, tá? A gente vai simular dois aplicativos. Beleza, vamos então fazer o carregamento do Facebook. Em primeiro lugar, ele vai buscar na memória RAM. Depois, quando ele vê que não tem na memória RAM, né? Na verdade, se tiver na memória RAM, ele carrega o aplicativo. Se não tiver, ele vai então na memória secundária, depois carrega na memória RAM e finalmente abre o aplicativo. Então, vamos representar aqui com o Facebook. Nesse caso, a gente consegue perceber que o Facebook não está carregado na memória RAM. Então, o que ele vai fazer então? Ele vai na memória secundária, que é o nosso armazenamento interno ou HD, e vai buscar o Facebook. Então, aqui o nosso segundo passo. Ele encontra, né, o Facebook, porque lembra que eu expliquei para vocês, né, que você instala o aplicativo tanto no seu HD quanto no seu armazenamento interno, ou seja, ele fica ali de forma permanente na sua memória secundária. Então agora ele encontrou o aplicativo do Facebook instalado no seu HD, então ele vai então carregar esse aplicativo na sua memória RAM. Então, como terceiro passo, ele vai carregar o Facebook na memória RAM. Vou botar aqui o Fzinho para simbolizar o Facebook. É assim que esse dado ele é então carregado na memória RAM. E aqui vai uma informação importante. Aqui eu estou desenhando para você e estou mostrando como F, tá? E é exatamente assim que um dado ele é carregado na memória RAM. Todo dado ele tem atrelado com ele o que a gente chama de endereço de memória, para que eu possa depois recuperar, né, ou seja, carregar o Facebook de novo no meu telefone. Isso acontece com você várias vezes durante o seu dia, na verdade você nem percebe. Vamos explicar um caso na prática. Você tá no seu WhatsApp mandando mensagem ali pro seu tio, pra sua tia, e de repente alguém comenta na sua foto do Facebook. E você clica na notificação do Facebook para poder ver o que a pessoa comentou. Que o seu computador tá fazendo nada mais é do que isso que eu acabei de explicar. Quando você volta pro aplicativo do Facebook, ele verifica se aquele aplicativo está carregado na memória RAM e se ele estiver carregado, ele já abre para você. Se não, ele vai lá na sua memória secundária e carrega aquele aplicativo na memória. A mesma coisa funciona também para o WhatsApp. Eu não vou repetir aqui porque senão o desenho vai ficar bagunçado, né? Você já entendeu como que é feito para o Facebook, a mesma coisa é feita para o WhatsApp. A única coisa aqui que vale destacar é, caso o aplicativo já esteja na memória RAM, ele simplesmente vai ser carregado direto da memória, como eu mostrei aqui para vocês, né? Primeiro passo é busca na memória RAM. Se não tiver, aí sim que ele vai na memória secundária, tá bom? E é assim que a memória RAM auxilia demais o computador para não ter que ficar indo buscar toda hora esse item na memória secundária. Portanto, assim como uma mesa grande ajuda a evitar você ter que toda hora levantar
para buscar suas ferramentas, né? No caso aqui da nossa analogia do mecânico, a memória RAM grande ajuda o computador a não ter que buscar as informações constantemente na memória secundária. A gente viu aqui na explicação que a memória secundária ela é mais lenta, além do procedimento ter que colocar mais alguns passos, né, para você poder carregar posteriormente, né, esse seu dado na memória RAM. Por isso que sim, em geral, um smartphone com 8 GB de memória RAM será melhor que um smartphone de 4 GB. E também um notebook de 32 GB de memória RAM, no geral, será mais rápido que um outro notebook de 16 GB. Existem diversos fatores que influenciam na velocidade e na rapidez do seu dispositivo, mas no geral, a memória RAM é sim um dos principais fatores. Mas antes da gente continuar, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar o canal. Tá me vendo pela primeira vez? Aqui a gente fala muito sobre smartphones, iPhones, games, notebooks e tecnologia em geral. Então clica no botãozinho vermelho inscrever-se para você acompanhar todos os vídeos que eu publicar por aqui. Se você já for um inscrito aqui do canal, não esquece de clicar no sininho, ele fica do lado do botão inscrever-se, para você ser notificado a cada vídeo que eu publicar por aqui. Vambora então seguir pro vídeo. Pezinho do céu! É por isso então que eu vi o meu vizinho João falar para eu fechar todos os aplicativos do meu celular para ele ficar mais rápido. É por isso que esse mesmo João manda eu fechar algumas abas do meu Google Chrome quando o meu PC fica lento. Sim, e cara, o João tá completamente certo. Quando você fecha esses aplicativos, você tá basicamente liberando espaço na sua memória RAM. Agora, para exemplificar que o João estava certo esse tempo todo quando ele falava para você fechar os aplicativos, vamos mostrar aqui para você como que funciona, por que o computador sente esse travamento e você começa a perceber o seu telefone funcionando de forma lenta. Então vamos fazer aqui de novo a nossa memória RAM, o outro desenho estava meio confuso demais, então vamos rapidamente fazer o desenho de novo, tá? Então aqui a gente tem novamente o nosso HD, que é a nossa memória secundária, e a gente vai ter a nossa memória RAM, tá? Então, dado a nossa memória RAM, vamos de novo então representar os nossos aplicativos. E agora, para a gente simbolizar, né, que a memória RAM tá cheia e você vai ver o computador travar, a gente vai colocar mais 2 aplicativos, que vai ser o LinkedIn e o YouTube, tá? Vamos simbolizar o seguinte, a gente já explicou como que funciona o carregamento. Ele vai buscar primeiro na RAM, depois na memória secundária, isso você já sabe. Então, vamos partir do princípio que o Facebook já está carregado na memória, que o WhatsApp também está carregado na memória e o LinkedIn também está carregado na memória. Ou seja, o que isso está representando? Você está com o seu telefone e você tem o Facebook, o WhatsApp e o LinkedIn abertos na memória. O seu telefone é bem fraquinho. Agora você precisa abrir o aplicativo do YouTube. Só que o que acontece? O aplicativo do YouTube, ele não cabe nesse espaço que tem disponível para ele. O aplicativo do YouTube, ele precisa de mais memória RAM do que tem disponível para você utilizar. Então, o que o seu computador vai fazer? Eu sei que o YouTube, né, ele está armazenado no meu HD. Então, como primeiro passo, eu vou buscar essa informação no meu HD. Só que agora, como segundo passo, eu não posso ir direto para minha memória RAM, porque eu sei que o espaço disponível para eu colocar o YouTube não cabe ele. Então, o que o computador ele vai fazer? Ele vai entender, beleza, eu tenho Facebook, WhatsApp e LinkedIn abertos. Qual foi o aplicativo que eu usei por último? Nesse caso aqui, né, vamos simbolizar que o aplicativo que eu usei por último foi o LinkedIn. Então, o que o computador faz, tá? Como novo segundo passo, ele vai limpar o espaço do LinkedIn, porque se eu não estou usando o LinkedIn, não faz sentido eu querer deixar o LinkedIn carregado, né? Vamos voltar para a nossa analogia do mecânico. Se você é um mecânico que está lá na oficina e, cara, você não está atendendo cliente nenhum, né? Faz sentido você manter ali uma chave de rosca, por exemplo, para poder fazer o serviço, sendo que você não está atendendo ninguém e você precisa de mais espaço para, por exemplo, botar ali mais papel para você fazer as suas anotações? Então, o que você faz nesse caso, você como mecânico? Tira da sua mesa a chave de rosca, bota de volta no armário e você consegue colocar mais papel na sua mesa para você conseguir escrever. É exatamente isso que o computador faz. Só que nesse caso agora, como segundo passo, ele vai limpar o espaço do LinkedIn,
tirar o LinkedIn da memória e vai abrir o espaço para que você possa carregar o YouTube. Então vamos desenhar aqui de novo a nossa memória RAM num segundo momento. Temos então agora a nossa memória RAM no segundo momento. Eu vou colocar, né, o Facebook, porque ele vai continuar carregado na memória. Vou colocar o WhatsApp, só que agora a gente não tem mais o nosso LinkedIn. Então, como não temos mais o nosso LinkedIn, a gente vai ter finalmente o espaço disponível para você conseguir abrir o aplicativo do YouTube no seu dispositivo. Percebe até que o YouTube, ó, ele tem um espaço maior, tá vendo? Por quê? Aí vamos usar a nossa imaginação, né? O YouTube ele tem vários vídeos para serem carregados, você está usando muita memória ali para ver os vídeos, então ele precisa de mais espaço, tá? Essa necessidade de espaço ela vai variar muito, tá? Mas é só para você entender e para a gente simular aqui nesse caso o YouTube precisando de mais espaço na memória. Agora você consegue perceber como que o computador, por mais rápido que ele seja, tá? A gente está falando aqui dessas ações sendo executadas em milissegundos, tá? Você consegue perceber por que às vezes o seu telefone trava? Ou por que às vezes o seu computador trava? Porque o computador ele vai estar executando mais uns 2 passos aqui, que é só para poder limpar esse espaço disponível, né? Ele precisa primeiro calcular quanto que tem de espaço disponível, calcular quanto que o YouTube vai precisar de espaço. Caso ele perceba que não vai dar, ele ainda precisa limpar esse espaço para depois, então, ele carregar o YouTube, né? O aplicativo do YouTube na sua memória. E é nesse momento que o João estava certo. É aí que o seu celular começa a ficar lento, é aí que começa no computador, né, a aparecer aqueles não está respondendo, porque o computador ele está executando esses procedimentos. E aí, dependendo das suas outras peças, como por exemplo o processador, o seu computador vai fazer aquilo de uma maneira mais lenta. E aí, cara, o usuário começa a clicar em um monte de coisa, você começa a querer ficar tocando na tela, sendo telefone, e na verdade isso só vai fazer o seu telefone ou o computador ficar mais lento. É assim, então, que você passa a entender o porquê da importância de você manter a memória RAM fechada e ter cada vez mais espaço de memória RAM disponível. Só para você entender aqui, vamos dizer que essa nossa memória RAM ela tenha 4 espaços disponíveis. Vamos então simular que essa memória RAM ela seja uma memória RAM de 4 GB. Agora, você começa a perceber, beleza, se isso é uma memória de 4 GB, agora você imagina se você não tivesse uma memória de 6 GB, ou ainda, uma memória de 8 GB. Você consegue perceber que essa memória, essa nova memória, ela vai ter muito mais espaço para ser utilizada. Com essa nova memória RAM de agora 8 GB, você concorda comigo que o que a gente precisou fazer na memória anterior, né, na nossa primeiro exemplo, de ter que limpar o espaço do YouTube, isso não precisaria ser feito no segundo caso? Por quê? Porque eu já ia ter o espaço disponível tanto para o Facebook, quanto para o WhatsApp, quanto para o LinkedIn. E agora, beleza, o YouTube precisa de muito espaço, não tem problema. A gente só chega aqui, ó, puxa mais espaço da nossa memória, porque a nossa memória agora tem muito espaço para ser utilizado, tá? Vou só completar aqui o desenho que eu apaguei sem querer. Não tem problema. Agora a gente tem muito espaço para o YouTube. Você entende o porquê da importância de quanto mais memória RAM, mais você deixa o seu computador mais rápido? E assim, de novo, concluindo que o João estava certo. Sim, mantenha sempre a sua memória RAM limpa, sempre na medida do possível. Desta forma, a cada aplicativo novo no seu dispositivo, é como se você, mecânico, estivesse colocando uma nova ferramenta na sua mesa. Por isso, se você não tiver tanta grana e tiver com o celular ou PC fraquinho, aqui vão umas dicas rápidas para você usar a memória RAM de boa. Fecha os apps que você não está usando. Não faz sentido você deixar um monte de aplicativo aberto no seu telefone se você sabe que eles vão estar ali só consumindo espaço na sua memória RAM. Fecha os aplicativos que você não estiver utilizando. Usa extensões mais leves no seu navegador, né? Tem muitas extensões de browser que acabam deixando o seu computador mais lento, justamente por consumir muito a memória RAM. E também, né, as dicas de deixar muito programa aberto ao mesmo tempo também vale para o computador. Se você não estiver usando todos os programas, não deixa todos abertos, porque eles vão estar ali só para deixar o seu PC mais lento, beleza? Agora você entende o porquê disso tudo. Agora você entende o porquê que a memória RAM é tão essencial assim. E bem, pessoal, é assim que a memória RAM trabalha nos bastidores para manter tudo ali fluindo. Espero que agora você tenha uma ideia melhor de como que a memória RAM é crucial na escolha do seu novo smartphone ou computador.
Agora é contigo. Me conta aí, você já sabia da importância da memória RAM? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma opinião sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Tira todas as suas dúvidas que eu vou ter o prazer de te responder aqui pelos comentários, beleza? Se você gostou da explicação, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Caso você esteja me vendo pela primeira vez, de novo, botãozinho vermelho, inscrever-se, para você me acompanhar, tá bom? Caso você já seja um inscrito também, não esquece, clica no sininho para ser notificado. Ó, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas vou deixar aqui em cima na esquerda um vídeo muito bacana onde eu expliquei todos os segredos de por que todas as imagens que você envia no WhatsApp perdem a qualidade. Eu tenho certeza que você está vendo aqui esse vídeo sobre o que é memória RAM porque você é curioso. E eu sei que você também vai se interessar sobre por que as imagens perdem a qualidade no WhatsApp. Então clica aqui em cima na esquerda, tá bom? Continua me assistindo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você, tamo junto!